Diz a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz a Escritura: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém, irmãos. Vamos orar, meus irmãos, pedir que o Senhor fale conosco. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, para ouvirmos, Senhor, a sua voz, para aprendermos mais da sua palavra santíssima. E a nossa oração nesse momento, Senhor, fale conosco, Senhor, pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor, que a sua palavra se torne compreensível para nós e que nosso coração receba, Senhor, com fé, com verdade, com humildade, com obediência, Senhor, para a sua glória bendita e para o nosso bem, nesta vida e eterno. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, e damos graça desde já em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nesse momento, neste estudo que nós vamos fazer com a graça de Deus, prosseguindo as nossas meditações, as nossas reflexões sobre o futuro, hoje eu quero começar a falar a vocês sobre a importância muito grande da lei de Deus, da palavra de Deus, para o nosso futuro, para o planejamento do nosso futuro. Eu encerrei hoje de manhã dizendo para vocês o que nós não podemos conhecer, o que Deus não nos revela. Tem um conhecimento de Deus e de seus planos que Deus não nos dá, que é o que Deuteronômio aqui, que Moisés ele está mostrando para nós, que são coisas ocultas. Quando ele diz aqui, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, ele fala, existem outras coisas, que são as coisas reveladas, que essas sim pertencem a nós. E não pertence somente a nós, ele diz aqui, mas pertence também aos nossos filhos, para que, não apenas para que haja um pertencimento, uma possessão dessas coisas, dessas verdades, mas para que nós cumpramos, para que nós obedeçamos, para que nós façamos aquilo, venhamos agir, viver e planejar, olhar para toda a vida, para o futuro, conforme a palavra de Deus, conforme as palavras desta lei. E ele deixa bem claro aqui, que estas coisas reveladas que nos pertencem são as palavras da lei, é a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor tem nos revelado na sua Sagrada Escritura. E vocês imaginem que nessa ocasião aqui o povo não tinha toda a Bíblia, tinha só uma pequena porção da Bíblia, na verdade. Mas hoje nós temos a Bíblia completa, nós temos ela inteira. Então, este livro aqui é a revelação de Deus. Como nós lemos hoje no início do culto, no Salmo 19, esse livro, por causa disso, porque ele nos mostra quem é Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, as obras do Senhor, por isso que esse livro vale mais que muito ouro refinado. Então, se alguém oferecesse para nós, nesta noite aqui, dissesse para nós escolhermos entre muito ouro refinado, entre uma riqueza que jamais acabaria nesta vida, por mais que gastássemos todos os dias, e porém disse assim, olha, mas vocês não vão ter a Bíblia mais, vocês não vão ter mais as Escrituras. A Escritura diz que se nós escolhêssemos esse ouro refinado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, na verdade, porque esse é o tesouro, essa é a palavra, essa é a revelação de Deus. Então, meus irmãos, eu quero começar a meditar hoje. Nós temos ainda 3 estudos, hoje, mais domingo que vem, aí nós encerramos essa série que nós estamos fazendo. Eu quero, nesses 3 últimos estudos, tratar muito dessa questão da palavra de Deus e de como ela deve nos orientar para nós planejarmos o nosso futuro. Porém, eu preciso ainda lhes lembrar de que tem coisas ocultas, como nós falamos de manhã, e que não pertencem a nós.
né? E são essas coisas, dizem respeito a, evidentemente, muito do que Deus é. Nós conhecemos apenas uma parte do que Deus é. Deus é o ser infinito, eterno. Então, jamais nós vamos poder abarcar a totalidade de Deus. Só Deus conhece a si mesmo plenamente. Nós, seres humanos, conhecemos uma parte de Deus verdadeira, aquilo que Ele revela de nós de si mesmo, mas é uma parte e é de acordo com o que Ele revela. Nós mesmos nem podemos conhecer por nosso próprio esforço a Deus, mas Ele vem e revela-se a nós. Mas tem também aqui a questão, e foi mais isso que eu falei de manhã, do plano de Deus, do decreto de Deus eterno, né? E eu disse que duas coisas nós não podemos conhecer, conforme Tiago nos fala lá na sua carta, quando Tiago diz assim, olha, vocês que dizem, amanhã nós iremos a tal cidade, faremos negócio, faremos isso e aquilo, e vamos fazer, então, vamos ganhar muito, vamos lucrar. Aí Tiago diz assim, vocês não sabem o amanhã, vocês não sabem o dia da morte de vocês. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser. Então, Deus tem um propósito para o futuro, Deus tem um querer para o futuro que eu desconheço. Eu não sei todos os detalhes do que vai acontecer comigo nessa semana, nem mesmo nesse ano, e nem mesmo até a minha morte. Eu não sei o dia de minha morte, eu não sei um monte de coisas, eu não sei o futuro eu não sei, mas Deus não somente sabe, como vai acontecer o que Ele quer, segundo Tiago. Então, isso está oculto para mim. Mas outra coisa que está oculta também para mim é que eu não sei explicar tudo o que acontece com a minha vida no presente. Eu disse para vocês aqui de manhã. Então, nós não temos explicação de Deus absoluta de que por que uma coisa acontece e não outra coisa. Por que uma pessoa, dei alguns exemplos aqui para vocês, por que uma pessoa morre com 20 anos e outra morre com 90, com 100? Por que muitas vezes as pessoas, tem um tipo de pessoa, tem uma pessoa que sofre muito e a outra quase não sofre, ou sofre pouco nessa vida. Essas coisas, meus irmãos, e vários eventos e várias coisas que vão nos acontecendo, nós não temos a explicação de Deus, no sentido de Ele vai dizer, olha, eu estou fazendo isso por causa disso. Deus não nos explica, Deus não nos revela todos os seus motivos e todos os seus propósitos, e que nós devemos, na verdade, quanto a essas coisas que estão ocultas, diz aqui Deuteronômio, entender que pertence a Deus, que é Ele que sabe o que está fazendo e que nós temos que confiar nele e esperar nele. A nossa questão, então, não é saber essas coisas que Ele não revelou. Eu não tenho como saber o futuro detalhado, eu não tenho como saber o que vai acontecer amanhã, né? Nessa semana, o futuro eu não sei, e eu não preciso saber. Essa é a grande questão, eu não preciso saber. Deus, se Ele não revelou, é porque eu não preciso. Eu não preciso saber o dia de minha morte, eu não preciso saber, Deus não quer, Deus fechou isso para nós, Deus não revela essas coisas para nós, e Deus também não revela tudo o que Ele está fazendo, como eu disse. Então eu posso dizer assim, Deus sabe o que Ele está fazendo, eu confio nele, eu espero nele, eu entrego tudo para Ele, e eu tapo a minha boca sobre o que eu não conheço. Eu não vou ficar procurando explicações onde Ele não deu explicações. Posso até, como eu disse de manhã para você, posso até especular, posso até pensar um pouco nas possibilidades, mas é só isso que eu posso fazer. Determinar o sentido de tudo, o que vai acontecer, ou explicar tudo, eu não posso. Mas, meus irmãos, tem esse tesouro aqui, que esse pertence a mim, esse pertence a você, esse pertence a nós. Então, em vez de nós ficarmos querendo saber o que Deus vai fazer amanhã, o meu papel, o seu papel, é nos apropriarmos daquilo que Ele já revelou, daquilo que Ele já mostrou, daquilo que está nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. O nosso papel aqui, a nossa busca, o que pertence a nós, o que pertence aos filhos, o que pertence à próxima geração, é a lei do Senhor, são as palavras do Senhor. Então eu tenho que dedicar a minha vida, em vez de eu tentar adivinhar o futuro, querer saber o futuro, os planos de Deus para o futuro, absolutamente que eu não sei, tudo que Deus vai fazer,
Ele vai fazer o que ele quer, isso não me compete saber. Eu tenho que planejar o futuro, pensar no futuro e pensar no presente, de acordo com o que ele revelou, de acordo com a sua lei, de acordo com a sua palavra. E eu devo crescer nisso. Então, o meu trabalho aqui hoje é meditar com vocês, meus irmãos, sobre como essas coisas acontecem. E nós vamos fazer aí os 3 últimos estudos pensando muito nessa questão da necessidade que nós temos de estudar a lei de Deus, estudar a palavra de Deus, que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, que nós fazemos todos os domingos, de manhã, à noite. O dia do Senhor é para isso, né? Especialmente na igreja, mas também nas nossas vidas diárias, na nossa leitura. O que nós temos que fazer é conhecer o que Ele nos deu para conhecer, e é a palavra dele. Então, nós não podemos desprezar isso, nós não podemos ficar perdendo tempo ou gastando tempo com aquilo que ele não revelou e desprezando o que ele revelou. O papel nosso, a nossa sabedoria será a sabedoria de Deuteronômio, a sabedoria de Deuteronômio 29, entender que aquilo que ele revelou pertence a nós e que o nosso trabalho é exatamente conhecer isto que ele revelou. E, meus irmãos, eu gostaria de, antes de mostrar para vocês qual é esse conhecimento, basicamente, que ele nos dá, né, em essência, isso, claro, tem muito mais profundidade, mas existe, assim, aquilo que nós podemos dizer que é o resumo do conhecimento de Deus, do que ele revela nas Escrituras, a mensagem central das Escrituras. Mas antes de eu tratar disso, eu gostaria de mostrar para vocês, eu encerrei hoje de manhã falando com vocês sobre Pedro, né? Sobre como Pedro, ele, exatamente por ainda não conhecer muito da palavra de Deus, e agir por impulso, pela carne, pelo seu próprio coração, pelo seu próprio pecado, e não pela palavra de Deus, como ele errou. Isso está lá vamos ler de novo aqui, em João, capítulo 19, convido vocês para abrir as suas Bíblias lá, por favor. João, capítulo 19, meus irmãos, João, capítulo 18, no versículo 10, João, capítulo 18, versículo 10, em que Pedro, ele age da seguinte maneira, vejam só. Diz assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Preste atenção que Pedro, ele está ali na situação, vocês lembram, nós fizemos a exposição desse texto não tem muito tempo, que Jesus está no jardim com os discípulos e os soldados, conduzidos por Judas, chegaram lá para prender Jesus. E aí Pedro olha isso e percebe, claro, que Jesus vai ser preso, e ele diz assim, dentro dele, né? As autoridades chegaram aqui e vão prender Jesus. Os soldados chegaram aqui e vão prender Jesus. Eu não vou deixar. Eu vou reagir. E ele então sacou, desembainhou a espada e pensou assim, eu vou reagir pela espada. Eu vou me rebelar contra a autoridade romana. Estava ali os soldados romanos e a polícia do templo, que eram os judeus. Então, eu vou me rebelar contra a autoridade romana e contra a autoridade judaica. E não vou deixar Jesus ser preso. Então, guarde esse ponto aqui. Tá? O que o Senhor Jesus Cristo fez imediatamente? Jesus disse assim para Pedro, no versículo... vamos ler o 10 e 11 para nós pegarmos, né, o trecho todo. Diz assim, então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha,
não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Então veja, Jesus, que era também homem, Jesus é Deus homem, mas um homem perfeito, um homem que nunca pecou, e um homem que sempre planejava e sempre agia de acordo com o plano do Pai, que ele disse assim, tudo que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço, o que o Pai fala, eu falo, eu estou sempre obedecendo o Pai. Então Jesus sabia que ele tinha que beber o cálice. Que cálice? Cálice da cruz, o cálice do sofrimento. Ele sabia que ele tinha que morrer na cruz. Então ele diz para Pedro, põe a tua espada na bainha, porque a minha vitória não vai ser pela espada, vai ser pela cruz. Eu tenho que beber esse cálice amargo. É pela cruz que o meu reino vem. O meu reino, ele vem pela cruz, não vem pela espada. O meu reino é um reino que não é deste mundo. Lembra que ele vai dizer para Pilatos? É um reino da verdade, é um reino que vai crescendo na medida que a verdade vai sendo proclamada. Não é um reino da espada, não é como um reino normal desse mundo, que tem exército, que tem arma, que tem soldado. O reino de Deus, ele cresce não pelas armas, mas pela pregação da cruz. E Jesus Cristo tinha que morrer na cruz para nos salvar. Então ele diz, embainha a tua espada, não reage a autoridade romana e judaica, porque eu vou me entregar para eles, porque eu vou morrer na cruz. E aí, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, que aqui era Pedro, antes de Jesus morrer, quando Pedro ainda não tinha muita, e guarda essa palavra, tá? Pedro não tinha sabedoria ainda suficiente. Pedro não tinha ainda prudência. Pedro ainda não estava sendo conduzido pela palavra de Deus. Ele estava ali agindo pelo impulso carnal, pela ira humana. Vocês lembram que diz lá nos Salmos? A ira humana não produz a justiça de Deus. Então ele estava agindo pela ira humana, ele estava agindo pela raiva. Ele não estava sendo prudente, ele estava sendo insensato. Insensato, né? Mas depois que Jesus morre na cruz, ressuscita, aparece a Pedro. Vocês lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Ainda vai cometer esse pecado lá na frente. Depois que tudo aquilo acontece, que Jesus morre, é sepultado, ressuscita, aparece a Pedro, aparece a todos, fica com eles ali ainda 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus sobe para o Pai, aí tem a promessa de que ele vai voltar. Mas Jesus faz uma promessa também de que viria o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, Atos 2, e encheu ali a igreja de graça, capacitou aqueles irmãos, e os apóstolos, entre eles Pedro, começaram a pregar, e eles começaram a entender muita coisa que aqui ainda eles não entendiam, eles não compreendiam. Ou seja, Pedro deixou de ser aquele Pedro tolo, insensato, para se tornar um Pedro já sensato, sábio, que compreendia, orientado pela palavra de Deus, que compreendia aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus queria fazer, a verdade, aquilo que o Deuteronômio fala, as coisas reveladas. Pedro começou a compreender e de fato compreendeu. E agora eu quero que vocês façam uma comparação entre o Pedro insensato de João 18 e o Pedro já mais velho, apóstolo experiente, escrevendo para uma igreja também sofrida, perseguida, que era perseguida também pelas autoridades do seu tempo. E olha o que Pedro fala para aqueles irmãos, tá? Bora ler agora 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Observem, meus irmãos, a partir do versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. E eu quero chamar a atenção. Veja que Pedro não diz mais para os irmãos pegarem espada e reagirem com armas. Pedro não diz isso. Veja como Pedro muda.
Veja como o entendimento dele sobre como se deveria reagir no meio da perseguição é completamente mudado. Pedro agora é um homem pacificador, sensato, e que dá esses conselhos aqui para a igreja perseguida. Ele diz no versículo 11, 1 Pedro 2, 11: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha o que ele está dizendo. Como é que vocês devem reagir diante dos que falam mal do cristianismo, diante dos que falam mal de vocês? Como é que vocês devem reagir? Vocês devem, vejam, glorificar Deus pelas boas obras. Vocês devem mostrar que o que as pessoas estão falando não é verdade, que vocês não são malfeitores, mas vocês são obreiros do bem. Vocês praticam boas obras. Tenham o viver honesto diante dos gentios. Versículo 12. Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Vejam, em vez de vocês brigarem com eles, em vez de vocês pegarem armas ou tentarem defender a fé com violência, vocês devem agir com boas obras e calar a boca deles pelas boas obras, para que eles venham. É a mesma coisa que Jesus diz lá em Mateus: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E mais adiante Jesus diz: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A igreja é chamada para mostrar para o mundo, esse é um ponto muito importante, meus irmãos, mostrar para o mundo que ela é um povo de boas obras, que ela é um povo, o povo do amor a Deus, do amor ao próximo, porque o que há no mundo, abundantemente, são mais obras, pecado, ódio a Deus, ódio uns aos outros, e a prática do mal. O que há no mundo é a violência, é a maldade, é a perversidade. O que há no mundo são os soldados romanos chegando para prender o inocente Jesus. O que há no mundo é a fofoca, é a malícia, é a maledicência, é falar mal dos outros, como eles falavam mal dos cristãos. E Pedro não diz, falem mal deles. Pedro diz, mostrem para eles que vocês não são o que eles estão falando, pelas boas obras. Mas ele não diz só isso, né? E esse é o meu ponto agora, de fazer o contraste entre o Pedro de João 18 com o Pedro, apóstolo experiente, de 1 Pedro 2. O Pedro de João 18, o insensato, é aquele que desembainha a espada e fere o soldado. Fere um soldado romano, uma autoridade romana. O Pedro, apóstolo, sensato, diz, pratiquem boas obras. E quanto às autoridades, ele diz o que está no versículo 13. Vamos ler? Ele diz, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor a quem? Ao Senhor. Quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus. De novo, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Então, em vez de ele jamais agora dá um conselho, não, meus irmãos, peguem na espada, reajam contra os soldados, formem uma milícia cristã para que vocês possam agora reagir contra os soldados.
e não aceitar que eles falem mal de Cristo. Não podemos aceitar isso. Vamos agora formar uma milícia armada contra os soldados. Não, ele não diz isso, irmãos. Ele diz, se sujeitem às autoridades, por amor a Deus, porque quem constituía a autoridade, mesmo a autoridade romana, mesmo a autoridade muito problemática como Roma, foi Deus. Então se sujeitem por amor ao Senhor, em vez de serem milicianos, em vez de serem homens que peguem nas armas, homens que peguem na espada, homens que agem como Pedro agiu naquela ocasião. Eu quero colocar esse contraste aqui, meus irmãos. Em vez de agirem com insensatez, com rebeldia, com ira humana que não produz a justiça de Deus, com imprudência, sejam submissos às autoridades, pratiquem o bem, para que então as pessoas, quando olharem para vocês, elas possam tapar a boca delas, da ignorância delas. Versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Ele diz, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de todos, sejam humildes, sejam servos, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vejam, né? Que diferença, né, meus irmãos? Que diferença. Eu quero chamar a atenção muito para isso, porque isso vai ser muito importante para o que eu vou falar hoje, para os nossos 2 estudos ainda do domingo que vem, se Deus permitir. É essa diferença entre o Pedro do capítulo 18 de João, que insensatamente reagiu com a espada e queria que os outros também reagissem, que Jesus teve que conter ali, com esse Pedro que diz assim, o caminho não é a espada, o caminho é a obediência, é a humildade, são as boas obras, é a submissão, é o temor a Deus, por amor a Deus, como servos de Deus, não sendo livre, mas não usando a liberdade por cobertura da malícia, mas ser servo de Deus, honrar a todos, amar a fraternidade, temer a Deus, honrar o rei, honrar as autoridades, e autoridades perseguidoras, autoridades que perseguiam, autoridades que não amavam os cristãos, autoridades que perseguiam os cristãos, meus irmãos. Terrivelmente. Só para dar um exemplo, ele fala dos servos no versículo 18, ele diz assim, vós servos, mais um exemplo, né? Sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, que se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados. Aí ele dá o exemplo daquele que segurou a espada dele naquele dia, lembra? Aquele que disse assim, põe a tua espada, porque eu vou beber o cálice. Quem foi esse? Cristo. E aquele dá exemplo de Cristo, para dizer assim, siga o exemplo de Cristo, siga o exemplo daquele que um dia disse para eu colocar minha espada de volta e não reagir com violência. O que Cristo fez, irmãos amados? Ele disse aqui no versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, ele não injuriava de volta. Quando padecia, não ameaçava de volta, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então veja, meus irmãos, que diferença, eu estou falando isso aqui, diferença desse Pedro, que diz assim, olha, siga o exemplo do meu mestre, siga o exemplo de Jesus, siga o exemplo daquele que era manso, que era humilde, que era um homem corajoso, era forte, mas a coragem dele não estava na violência,
Ele era alguém que quando injuriava, não injuriava de volta, que quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga, entregava-se a Deus, entregava-se ao Senhor. Porque Jesus, irmãos, e esse é o meu ponto agora que eu quero colocar para vocês, porque o Senhor Jesus Cristo, ele era um homem perfeito, e como homem perfeito, ele estava dentro de um plano divino, e ele sabia que dentro desse plano divino estava sofrimento. O exemplo de Jesus é aquele exemplo que mostra que Deus muitas vezes usa o sofrimento para o bem. O maior exemplo é a cruz. Da cruz veio a salvação, da morte veio a vida. Cristo é a nossa vida porque ele morreu numa cruz. E aquilo estava no propósito de Deus, aquilo estava no decreto de Deus. E Jesus sabia, por isso ele se entregava àquele que julga justamente, retamente. Ele sabia que o propósito do Pai era a mesma cruz. Ele disse, não vou beber o cálice, disse para Pedro naquele dia, né? Não vou beber o cálice que o Pai me deu. E ele foi até a cruz. Irmãos, Jesus era um homem sábio, perfeito. O exemplo, por isso que Pedro diz aqui, siga o exemplo dele. Nós temos que nos parecer cada vez mais com Jesus, e o próprio Pedro aqui era parecido com Jesus, e não com aquele Pedro antigo lá de João 18. Não era aquele Pedro mais do jardim, era o Pedro que aconselhava a igreja. Pratiquem bem, sejam humildes, entreguem-se ao propósito de Deus. Sofrimento faz parte da vida. Deus permite sofrimento, Deus tem um propósito no sofrimento. E nós não sabemos explicar tudo, como eu disse de manhã, mas nós sabemos que em tudo Ele quer o nosso bem. Nós não sabemos o futuro, mas nós sabemos que o futuro com certeza vai ter sofrimento. E o sofrimento, se Ele permitir, e vindo o sofrimento, não vai ser para o nosso mal, vai ser para o nosso bem. Isso é maturidade, meus irmãos, isso é sabedoria, isso é sensatez. Eu estou comparando aqui o Pedro insensato, que não aceitava o sofrimento, que não aceitava a afronta, que reagiu com violência, com Pedro sensato, que seguindo o exemplo do seu mestre Jesus, entendeu que o sofrimento faz parte, que Deus tem um propósito, que ele deve esperar em Deus, que ele deve ter paciência, e que a questão dele aqui nesse mundo é brilhar, é ser sal, é ser luz, é mostrar na vida dele o próprio Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, e mostrar para os ímpios, para aqueles que odeiam o cristianismo, para aqueles que perseguem o cristianismo, o que é o cristianismo? O que é o cristianismo? E o cristianismo é ser como Jesus. O cristianismo é ser discípulo de Jesus, é ser cristão. Ser cristão é seguir a Cristo. E fazer então com que aquelas pessoas um dia venham se converter pelas boas obras que eles vejam nos cristãos. Tudo isso está... Eu fiz questão de dar esse exemplo para vocês, que agora eu quero colocar a seguinte questão para os meus irmãos neste estudo. Irmãos, eu quero primeiro perguntar para vocês aqui, com quem vocês se parecem? Na vida de vocês, nos planos de vocês, nas reações de vocês aos sofrimentos, às lutas, às angústias e às coisas boas também. Com quem vocês se parecem? Vocês se parecem mais com Pedro lá do capítulo 18 de João ou com esse Pedro aqui? Agora, houve um desenvolvimento em Pedro, houve um aperfeiçoamento de Pedro, um processo de santificação. Pedro era um eleito, Pedro era alguém que Deus chamou e que Deus não ia deixar naquele erro, que Deus lhe deu a ele graça, a sua palavra. Então, como eu falei no domingo anterior, sobre que o Senhor Jesus Cristo, ele é a videira e nós estamos sendo limpos. Houve um processo de purificação em Pedro, para que Pedro pudesse frutificar assim de maneira tão maravilhosa, daquele Pedro violento, insensato, cheio de impulso, se tornasse um Pedro manso, sensato, controlado, e que podia aconselhar
as outras pessoas, houve um processo de limpeza, houve um processo de purificação. E eu quero, então, ler um outro texto aqui para nós começarmos agora a tratar do como é que Deus faz esta limpeza e esta purificação, juntando lá Deuteronômio, que nós estamos de manhã, e dá pouquinho ali com vocês, com esse outro texto. Vamos lá para João 15 agora, meus irmãos. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em João 15. Veja, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, versículo 1. Eu sou, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Entre as pessoas que ouviram essa palavra estava Pedro. E é interessante isso, porque Jesus fala aqui que existe uma vara que não dá fruto, que é Judas. Judas parecia estar na videira, mas nunca esteve, e ele era destituído de fruto. Pedro era frágil, imperfeito, como todos nós, mas ele amava Jesus. Ele era um galho verdadeiro, mas ele precisava, o que, irmãos? Que acontecesse com ele o que está no versículo 2. O versículo 2 diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Isso aqui é o Judas. Mas aí continua, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então é isso que vai acontecer com Pedro. Judas foi tirado. Judas não dava fruto nenhum, porque Judas não era mesmo da videira, então ele foi tirado. Mas Pedro não, Pedro era imperfeito, mas ele amava Jesus. Então o que Pedro precisa é continuar sendo limpo, porque na medida que ele vai ser limpo, ele vai dar mais fruto do que ele já estava dando. E quando nós olhamos para o Pedro, que escreveu a carta de 1 Pedro, nós vemos que isso aconteceu com ele. Nós vemos que Deus, o Pai, que é o agricultor, que está embelezando essa videira, que já é linda, mas ela está ficando cada vez mais linda. Ela está ficando com os frutos cada vez mais viçosos e numerosos. E cada galho, o Pai está cuidando de cada galho, que são os discípulos de Jesus. Então, esse Deus que é o agricultor fez isso com Pedro. Foi limpando Pedro, para que Pedro pudesse frutificar. E meus irmãos amados, preste atenção. A primeira grande questão é, você ama Jesus? Você ama a Cristo? Você quer crescer nele? Você creu nele como seu Salvador? Se arrependeu dos seus pecados? E você deseja viver para ele? Se você é um cristão verdadeiro, isso é verdade na sua vida. Você não é como Judas, porque Judas ele estava perto de Jesus, mas ele nunca amou Jesus. Tá? Ele amava a prata, ele amava as moedas. Na primeira oportunidade ele traiu Jesus. Mas o verdadeiro cristão não é como Judas. O verdadeiro cristão ele não é perfeito. Ele é como Pedro, ele tem as imperfeições, mas ele ama Cristo. E ele deseja crescer, ele deseja se aperfeiçoar, ele deseja ser santo. E não somente ele deseja, mas ele trabalha para isso. Talvez você diga, pastor, o que tudo isso tem a ver com a questão do futuro? Tem tudo a ver, porque na medida em que esse crente vai crescendo, vai frutificando, ele vai olhando o futuro de maneira que Deus quer que ele olhe o futuro. Ele vai planejando o futuro da maneira como Deus quer que ele planeje o futuro.
ele vai se tornando sensato, sábio, e essa sabedoria, nessa sabedoria que vem de Deus, que vem da palavra, é que ele vai planejar o futuro. E isso tem a ver também com a frutificação, porque a frutificação acontece no tempo. Veja que esse galho, ele já dá fruto no presente, versículo 2, mas ele vai dar mais fruto no futuro. Há aqui um processo e ele está sendo limpo para que no futuro ele dê mais fruto. Então veja, o grande projeto meu e seu para o futuro não tem que ser de nós ficarmos ricos, termos muitas propriedades. Sim, algum de nós aqui pode ficar rico. Não estou dizendo que a riqueza em si é pecado, mas esse não é o nosso alvo primordial. O alvo primordial nosso é frutificar. O que nós devemos pensar para o nosso futuro é assim: eu quero frutificar mais e mais para a glória do Senhor Jesus, que é a videira, para a glória do Pai, que é o agricultor. Eu quero frutificar. O meu alvo primordial não é ter grandes propriedades, ainda que eu possa chegar a ter. Não é ter fama, ainda que eu possa ficar famoso. Não é ter grande conhecimento acadêmico, ainda que seja bom ter e eu possa chegar a ter. Essas coisas podem ser boas e ter o seu lugar, mas o mais importante é frutificar. É sair de um Pedro que puxou a espada no jardim para um Pedro que aconselhou os irmãos dizendo assim: obedeçam às autoridades, sejam submissos, sejam mansos, pratiquem o bem, façam as boas obras. É não continuar sendo o Pedro do jardim, mas se tornar o Pedro da carta, o Pedro que escreveu a carta. Esse é o nosso alvo. Irmão amado, meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui hoje à noite, o nosso futuro tem que ser um futuro em que nós coloquemos esse objetivo, esse propósito primordial: dar fruto para a glória de Deus. Dar fruto do Espírito. O fruto das boas obras, como Pedro vai falar. O fruto que glorifica a Deus, que os homens olhem para nós e vejam em nós Cristo. Vejam em nós, cada vez mais cada vez mais Pedro deixou de parecer com ele, com o antigo Pedro, e se pareceu mais e mais com o próprio Jesus, agindo como Jesus agia, pensando como Jesus pensava, frutificando e praticando o bem como Jesus praticava o bem. Mas para que isso aconteça, eu não posso deixar de dizer para os irmãos o seguinte: lembra que nós falamos da preguiça nesse estudo já? E lembra que nós falamos que o preguiçoso, ele fica deitado enquanto que o muro da casa dele vai envelhecendo e cai, enquanto que o quintal dele está enchendo de mato, enquanto que o tempo está passando e ele está deitado, se embalando e dormindo. Lembra que a Bíblia diz para o preguiçoso, o Senhor Deus diz lá em Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque a formiga, ela trabalha para ter o seu pão amanhã. Lembra disso? Então, meus irmãos, se você quer crescer, se você quer frutificar, você não pode ter um tipo de preguiça que é o pior tipo de todos. Porque preguiça de trabalhar já é horrível, né? Preguiça de buscar o pão já é horrível. Mas ele tem uma preguiça ainda pior, que é a preguiça espiritual. Que o preguiçoso que não busca o pão também é preguiçoso nesse sentido. As coisas estão ligadas, né? Mas a base dessa preguiça, que é não buscar o pão, é não buscar a Deus. Por isso que o Senhor Deus diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Veja como eu criei a formiga preguiçosa. Eu criei a formiga com uma natureza que ela não é preguiçosa. Ela vai cuidar de buscar o pão dela.
Então, preguiçoso, obedece o princípio de que, para que eu tenha, para que eu adquira, para que eu frutifique, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar na preguiça, mas eu tenho que ser ativo, eu tenho que ser... você vai ver na Bíblia, irmãos, a Bíblia ela vai falar de buscar, ela vai falar de diligência, ela vai falar de trabalhar, ela vai falar da operosidade da fé, ela vai falar não daquela atitude passiva, preguiçosa, indolente, que não lê a Bíblia, que não guarda o dia do Senhor, que despreza os meios de graça, mas é daquele que busca a palavra, que busca a verdade, que não tem preguiça de fazer isso. E se tem preguiça, que é como eu ouvi uma vez alguém dizer, né? Tem preguiça de orar, ora até deixar de ter preguiça. Se tem preguiça de ler a Bíblia, lê a Bíblia até deixar de ter preguiça de ler a Bíblia. Se tem preguiça de ir para o culto, eu já estou com preguiça de ir para o culto, vá para o culto com preguiça, até que a preguiça seja vencida. Porque, meus irmãos, a nossa natureza pecaminosa é preguiçosa. Nós temos ainda uma natureza que resiste às coisas de Deus, que é rápida. Se você convidar alguém assim, vamos assistir uma série de televisão, vamos no cinema, vamos naquele jogo ali, vamos ali na praça, vamos tomar um sorvete, vamos fazer alguma coisa prazerosa, vamos fazer isso. Não tem preguiça. Porque aquilo anima o coração, porque aquilo chama a atenção. Mas ler a Bíblia, meditar, é trabalho. Mas que trabalho, irmãos? Observem, eu quero dizer para os meus irmãos amados, que na medida que você começar a buscar Deus, você vai ter, e ler a Bíblia, meditar e orar, e se aproximar de Deus, e caminhar com Deus, você vai ter prazer nisso. Prazer santo. Salmo 1. Bem-aventurado o homem, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Eu não estou falando, irmãos, de alguma coisa penosa e difícil. Se um homem ele se levanta toda manhã para buscar o ouro refinado, como diz lá no Salmo 19, e ele batalha por isso, ele não tem cansaço, às vezes não tira nem folga, e ele se esforça por aquilo para ficar rico, ou para melhorar no emprego, ou para melhorar na sua vida acadêmica, porque ele quer ter graus, ele quer estudar, ele quer crescer, e assim por diante. Se um homem vence a preguiça, vence o desânimo nesse sentido, será que aquilo que vale mais do que ouro refinado não é digno de nosso esforço, de nosso prazer, de nossa determinação? Será que o Deus Santíssimo não é mais importante que todas as coisas? Será que a nossa alma e a eternidade que está às portas, eu não sei se eu vou morrer amanhã, não sei se eu vou morrer nesse ano, não sei quando eu vou morrer, mas eu vou um dia, isso aqui, tudo que eu conseguir aqui vai ficar aqui, não vai passar do túmulo. Será que a eternidade, que Deus, a glória, a eternidade, a santidade, a Jerusalém celestial, o reino eterno de Deus que está vindo, não são dignos de maior esforço, de maior meditação, de maior determinação em buscar essas coisas eternas que estão aqui, meus irmãos, não estão escondidas, não estão ocultas. O futuro, em muitos sentidos, está oculto. Eu não entendo muita coisa, isso está oculto, isso pertence a Deus, mas as coisas reveladas, aquilo que é importante para a minha salvação, para a minha santificação, para o conhecimento de Deus, está tudo revelado, está aqui, irmãos. Todos os domingos, os pastores fiéis, eles estão pregando o quê? Estão pregando as suas filosofias, suas ideias políticas,
seus pensamentos. Não, essas coisas, ele não vem para o púlpito para falar essas coisas. Se estão fazendo isso, são falsos pastores. Mas os verdadeiros pastores, o que eles vêm ensinar? Eles vêm ensinar a Bíblia, a riqueza da palavra de Deus. É isso que eles têm que ensinar para as pessoas. Por quê? Porque esse é o tesouro, irmãos. Essa é a riqueza, essa é a verdade. Então, nós temos que trabalhar. E aí, eu quero ler com vocês o que o Senhor Jesus Cristo diz em diante. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3 aqui. Observe que ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, ele limpa para frutificar. Agora, olha o que ele diz no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra um instrumento de limpeza. É a palavra que vai limpando-nos para que nós venhamos frutificar. É a palavra que vai tirando as nossas sujeiras, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é do pecado. E na medida que ela faz isso, nós vamos frutificando. É um processo. Então, se eu quero dar fruto amanhã, vejam, se eu quero dar fruto amanhã, e muito fruto amanhã, o meu papel hoje é buscar a palavra para que eu seja limpo. Para que Deus, o Pai, é assim que Ele vai purificando e vai embelezando e vai fazendo com que essa videira fique cada vez mais frutífera pela palavra. Por isso que todo domingo pregamos a palavra, por isso que nós temos que meditar na palavra diariamente, você tirar um tempo diário para meditar na palavra, ler a Bíblia, orar. É por isso que nós temos que ir procurando nos expor e refletir nas Escrituras continuamente, porque esse é o meio, meus irmãos. E quem tem preguiça disso, quem relaxa e quem não quer saber disso, não vai frutificar. Então, se eu quero, no meu futuro, frutificar e frutificar cada vez mais, eu já tenho aqui o conselho de Deus que diz: procure essa limpeza na palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, eu tenho ainda alguns minutos, e nesses últimos minutos eu vou abrir aqui agora 2 aspectos para os irmãos sobre a maneira como Deus vai nos purificando, 2 verdades, né? Vamos colocar assim, básicas que as Escrituras nos ensinam, e através dessas verdades essenciais que estão por todas as Escrituras, essas duas verdades essenciais, vou colocar assim, que estão nas Escrituras, nós, na medida que nós conhecermos essas verdades, nos aprofundarmos nelas, nós vamos sendo purificados por elas, porque é a palavra de Deus. E nós vamos frutificando, esse tem que ser o alvo do nosso futuro, né? Frutificar. E na medida que isso está acontecendo, eu vou aprendendo a planejar melhor o meu futuro, tendo por base, pensando em Deuteronômio 29, tendo por base aquilo que Deus revelou e deixando para Deus aquilo que Ele não revelou. Ou seja, eu vou planejando, eu vou aprendendo a planejar com base no que Ele revelou, que é a palavra. Mas se os meus planos não acontecerem exatamente como eu pensei, eu vou saber e vou entender também que aquela vontade oculta de Deus, que vai se manifestar na medida que as coisas forem acontecendo, bom, essa é a vontade de Deus e eu vou dizer amém. Né? Mas isso acontecerá na medida em que a palavra vai me purificando, vai me limpando, irmãos. Não de outra forma. Isso significa que uma pessoa que vai passando os anos e ela continua uma insensata, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ela precisa parar e ela precisa se conscientizar de que o erro básico dela é que ela não está se expondo a essa palavra e buscando
a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui, eu vou só abrir, domingo que vem de manhã nós vamos continuar, tá bom? Vamos ter ainda 2 estudos, aí nós vamos falar mais disso e dar alguns conselhos práticos também nos últimos estudos. Mas quais são as duas verdades que nós temos que entender a respeito da palavra de Deus? Primeira, Deus, nosso Senhor, tem um reino. Reino dele, o reino de Deus. E os cristãos verdadeiros, discípulos de Cristo, são súditos deste reino. Eles pertencem a um reino, e esse rei é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E os cristãos, eles são, então, súditos, eles estão debaixo da autoridade desse rei Jesus. Essa é a primeira verdade que está por todas as Escrituras. É isso que Deus está fazendo efetivamente. Você lembra do primeiro estudo, quando eu disse para vocês assim, que Deus ele tem um decreto e ele está operando esse decreto, e esse decreto ele diz respeito à criação, à queda, à redenção e à consumação, né? Ou seja, que Deus criou o homem caiu, e Deus redime esse homem em Cristo, seu Filho, e vai consumar todas as coisas no final. Mas o que Deus está objetivando, afinal de contas? Ele está objetivando, ele está seguindo para esse propósito que está lá em Mateus, no Sermão da Montanha, que o Senhor Jesus Cristo, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse assim: buscai em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: não sejam como os gentios. Os gentios, eles buscam roupa, eles buscam comida, eles buscam pão, eles vivem para isso. Mas vocês, a busca de vocês tem que ser a busca certa. E a busca certa é: busquem o reino. As outras coisas, o pão, a roupa, Deus vai cuidar, Deus vai dar para vocês. Mas vocês devem priorizar o reino. Busquem o reino. Então, existe o reino de Deus. E a coisa mais importante para nós não é se nós somos brancos, negros, ricos, pobres. Isso aí é simplesmente insignificante, irrelevante para a eternidade. A coisa mais importante é: eu pertenço ao reino de Deus. O reino de Deus habita em mim. O reino de Deus já está em mim. Porque se eu sou do reino, eu sou da Nova Jerusalém. O reino já está em mim, mas um dia ele vai se manifestar no universo. Haverá um novo céu, uma nova terra, Jesus vai reinar, eu estou esperando a volta dele, eu vivo para o reino dele já está em mim. É aquilo que, geralmente, irmãos, vocês vão encontrar essa expressão na teologia, do já e do ainda não. O reino já está em mim, mas o reino ainda não se revelou, ainda não desceu a Nova Jerusalém. Existem 2 reinos. Existe Jerusalém e existe Babel, Babilônia. Existe Gênesis 11, a rebelião dos homens. Vamos fazer uma torre, vamos fazer-nos famosos, vamos fazer um grande nome para nós, mas ali Deus não está. Aí Deus chega, confunde as línguas e separa, porque aquilo não era bom. Você é de Jerusalém ou você é de Babel? Você é de Jerusalém ou você é da Babilônia? Você é cidadão do reino dos céus ou você é cidadão da cidade dos homens? Lembra de Agostinho? Vocês conhecem o livro de Agostinho? Cidade de Deus, cidade dos homens. Você é da cidade de Deus ou você é da cidade dos homens? Agora vejam, essa é a primeira verdade. A segunda verdade que está ligada a essa é: os cidadãos dos céus agem como cidadãos dos céus. Existe a ética do reino. Existe
a vida do reino de Deus. E quando os cristãos eles crescem, eles vão crescer nas duas coisas. Eles vão crescer na percepção de que eles são de um reino celestial, e eles vão crescer também na compreensão de que a vida deles agora é uma vida que tem que ser de acordo com esse reino. Eles são cidadãos dos céus, eles são pessoas de cima. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles vão agindo, a ética deles, a prática deles, a vida deles, a maneira como eles vivem, a maneira como eles olham o futuro, a maneira como eles planejam o futuro, é diversa, completamente diferente dos cidadãos de Babilônia, de cidadãos de Babel. Porque cidadãos de Babel, a ética deles é mundana. A vida deles, a maneira como eles olham a vida, a maneira como eles olham para o futuro, é mundano. É desse mundo aqui, é o pensamento mundano. Por isso eles vivem só para angariar riquezas ou ficar famosos. É Babel, irmãos. Eles vivem só para construir uma torre onde Deus não habita. Então é a ética do reino. Onde é que ela está? Onde é que ela está, a ética do reino? Ela está por todas as escrituras. Tanto um assunto como o outro, eles estão ligados. Porém, especialmente em Êxodo 20, Deuteronômio 5, Mateus do 5 ao 7. Quais são esses capítulos? Lembra? Lembra que está nesses capítulos? Êxodo 20, Deuteronômio 5 estão o quê? Os 10 mandamentos. E Mateus 5 ao 7 está Sermão da Montanha. Então, nos 10 mandamentos e no Sermão da Montanha, está, vamos dizer assim, aquilo que é a essência da ética do reino, mas está por todas as escrituras, está nas cartas apostólicas, tudo que vocês vão ler na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é falando desse reino e é falando dessa vida de acordo com o reino. E meus irmãos, você é um cristão, você é de Jerusalém, você é da cidade de Deus, então você não pode deixar de conhecer mais e mais o reino e a constituição desse reino, as leis desse reino. E tudo está aqui, na sua Bíblia, está aí na sua mão. E o nosso papel aqui como pastores, ministros do Evangelho, aqui onde a igreja e os pastores estão, é simplesmente trazer cada vez mais o conhecimento do reino e da ética do reino. O reino de Cristo, o reino de Deus. E eu quero encerrar dizendo isso. Na medida que nós vamos crescendo no conhecimento do reino e da sua ética, nós vamos aprendendo a olhar o futuro de maneira sensata e agindo de maneira sensata, como Pedro, de 1 Pedro, e deixando de ser como Pedro, de João 18. Então eu quero chamar os meus irmãos para esse trabalho da alma, a deixar a preguiça espiritual, guardarem o dia do Senhor, lerem as suas Bíblias, buscarem a Deus, para que vocês possam entender cada vez mais o propósito que o Senhor Deus tem para as suas vidas. Amém? Vamos orar, irmão? Vamos pedir. Domingo que vem a gente continua, se Deus quiser. Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos com grande alegria, Senhor, falando destas verdades, meditando nelas. A cada domingo aqui o Senhor nos deu o privilégio para falarmos deste assunto no mês de janeiro e pedimos que o Espírito Santo ele venha nos orientar para que tudo que for, Senhor, da sua palavra nesses estudos, fiel às Escrituras, seja aplicado no nosso coração profundamente, para que nós possamos conhecer mais o Senhor, amar mais ao Senhor, nos submetendo ao seu reinado, Senhor Jesus, e vivendo conforme cidadãos deste reino eterno,
para que as pessoas possam, que estão aí perdidas, Senhor, essas pobres almas, nossos vizinhos, nossos familiares, os nossos moradores aqui do bairro, do Itapanã, de Belém, os brasileiros, eles que estão vivendo longe do Senhor, eles possam ver em nós a luz de Cristo e possam também virem para o reino, serem salvos, Senhor. Faz isso, Pai. Nós pedimos assim, para a glória cada vez maior do Seu nome santíssimo na nossa vida e para o nosso gozo e alegria eternos, bem eternos, no Senhor Jesus, na graça do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor. Amém.